tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast aqui, onde entrevistamos alunos, ex-alunos, pessoas que estão aprendendo português por várias razões. E a ideia principal é criar conteúdo, perguntar dicas, algo que talvez possa ajudar você no seu aprendizado de português. Hoje estamos aqui com Anthony, tudo bem? Pode falar? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anthony, eu sou estadunidense e estou aprendendo português há quase 4 anos e é uma jornada bem longa e bem complicada, mas com muitos prêmios na vida. Ok, ok. Muitos prêmios, isso é bom. Ok, Estados Unidos, qual parte? Estados Unidos é imenso. Imenso. Eu sou de Maryland. Maryland é no, É perto de Washington, D.C., não? perto do Washington, D.C., tipo 40 minutos do Washington, D.C. Ok. Primeira pergunta que eu tenho para você. O porquê você começou a aprender português, Anthony? Eu comecei a aprender português porque eu sempre tive essa interesse no Brasil. Eu queria morar no Brasil, mas a minha primeira vez no Brasil, em 2021, eu sabia que eu queria morar no Brasil um dia e o idioma é algo que eu precisei aprender. Então, eu comecei a aprender pouco a pouco, mas na verdade, o que fez me realmente começar a aprender muito rápido e com muita intensidade. Foi minha terceira vez no Brasil quando meu celular foi roubado na praia e eu Ai. não tive a opção de usar o Google Tradutor. Então, eu tive que estudar no meu computador durante o dia e de tarde sair na rua praticando como os brasileiros. E eu usei outros aplicativos e até eu comecei a fazer aulas com algumas professoras, eu encontrei vocês no Instagram, eu comecei a fazer aulas com vocês e vocês me ajudaram muito, porque vocês têm professoras de regiões diferentes do Brasil, então eu consegui ouvir muitos sotaques diferentes, isso me ajudou também, mas vocês também fez um bom trabalho ajudando com gramática em uma forma natural. Então, as aulas que eu fiz com vocês e professoras em geral me ajudou bastante. Tá. Tá. Deixa eu te ensinar uma expressão aqui. Em português, eu consigo escrever no chat aqui, estamos ao vivo. Ao vivo Uhum, não, estamos gravando. O lado bom, por exemplo, falamos o lado bom é como se fosse no inglês a silver lining. Por exemplo, o lado bom de você ser roubado, você, uhum, você melhorou o seu português. exatamente. The silver lining, sempre há um Sim, lado bom, um lado bom. exatamente. Sempre há Mas um lado bom de tudo. eu lamento por isso, mas ah, tudo bem. E pergunta, onde você estava no Brasil quando aconteceu isso e você melhorou o seu português? Eu estava no Rio quando isso aconteceu. Eu estava na praia de Copacabana. Então, quando isso aconteceu, eu comecei a fazer aulas como um professor do Rio. E até eu comecei a fazer aulas com brasileiros de outras regiões, principalmente da sua escola. É quando eu comecei a ganhar confiança em entender brasileiros de cada região. Sim, sim, entendo perfeitamente. Uma pergunta. 4 anos estudando, na sua opinião, qual foi a parte mais difícil de aprender português?
A parte mais difícil de aprender é sendo consistente, não Sim, sendo desanimada, porque aprender um outro idioma ao início parece um montão, ou algo que você não pode fazer. E acho que, tirando isso, a parte mais difícil é simplesmente aprender como pronunciar palavras complicadas sim. ou coisas assim. Mas eu, eu acho que aprender um idioma é um processo simples, mas não necessariamente fácil. Sim, eu concordo com você no que você falou. Complementando, a principal, a principal ideia, ou a principal, eu quero dizer, o que dá mais resultado, não só aprendendo português, mas idiomas, é disciplina. Se você tem a disciplina de, por exemplo, todo dia 10 minutos estudar, 10 minutos rever, você vai aprender muito mais. E criar esse hábito de aprender o português, é claro. Exatamente, eu concordo. É a coisa mais importante no processo. Sim, sim, porque é como academia, vamos dizer assim. Ah, eu não vou muito na academia, eu não tenho Uhum. disciplina para academia, mas por exemplo, você vai crescer músculo indo todos os dias como vou dar um exemplo, 15 minutos todos os dias, 7 dias na semana ou 6 dias, dá como quase 2 horas. É melhor você ir todos os dias e fazer 10, 15 minutos do que um dia e ficar como 2 horas focado. Por, Exatamente. É. Sim, é esse o grande segredo para aprender o português. Não o português, mas qualquer idioma, no caso. Sim, qualquer coisa, na verdade, só ser consistente, porque pouco a pouco você vai entender mais e um pouco mais. Eu nunca tive um dia quando eu acordei, eu disse, nossa, eu posso, eu consigo falar português. Esse dia nunca chegou comigo. É tipo falando um pouco mais cada dia, um pouco mais, até eu conseguir ter conversas pequenas, ter conversas um pouco mais longas com pessoas, ter conversas um pouco mais pessoais e complicadas. Então, é um pouco a pouco, tipo, compounding interest. É... Desculpa, eu não sei isso no inglês. Eu vou pesquisar agora, Anthony. Uhum. E eu estou aprendendo e aqui com vocês. Compounding interesting, você disse. Compound interest, sim. Tipo, os efeitos, Sim, ah, eles se sim, multiplicam. sim. Os efeitos que se multiplicam, você pode falar, sim. No Google não apareceu uma tradução, mas é nesse sentido, eu entendi a ideia. Ah, sim, eu concordo com você. E sobre a pronúncia que você falou, ah, eu vou ser honesto. Em todos os idiomas a pronúncia sempre é difícil de pronunciar. O espanhol para você é fácil ou difícil a pronúncia também? Ah, é um pouco mais fácil que português, pero mas Mas. mas eu acho que é um desafio de qualquer jeito de pronunciar em espanhol ou pronunciar em português, principalmente o desafio de aprender os dois idiomas ao mesmo tempo é que eu tenho que tentar aprender dois sotaques diferentes. Eu não ligo muito de soar como um nativo, mas ao mesmo tempo eu não quero ter esse sotaque muito forte americano, tipo olá, obrigado, ah, 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 coisas assim. Então, Ok. eu não preciso soar como um brasileiro, eu só não quero soar bem americano, Muito. assim. Ok, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não está com um sotaque forte americano? Pergunta: Uhum.
O que você fez para melhorar o sotaque em português? Eu acho que aprender o alfabeto, como as letras se pronunciam, porque, na verdade, um sotaque é basicamente o resultado de você pronunciar as palavras em um idioma com os fonéticos de outro idioma. Sim, E é muito difícil tirar isso, porque a gente passou tantos anos com nossa fonéticos de nosso idioma natal, que é quase impossível nativo, tirar. idioma Ah, nativo. idioma nativo, que é quase impossível tirar isso 100% Sim, da pronúncia para sempre. de outro idioma. Então, ah, para mim, aprender como o alfabeto funciona, como os sinais são, as vogais e todas essas coisas, me ajudou um pouco, ou me ajudou muito, na verdade, pronunciando palavras melhor. Ah, e às vezes eu ainda tenho problemas com novas palavras ou palavras com algumas letras, mas é um processo. Sim. Falando do que você falou, isso é ótimo. Você que está assistindo, escutando esse episódio, uma das primeiras coisas que você tem que aprender no português é o alfabeto. A pronúncia, por exemplo. O, o Anthony deu um bom exemplo da palavra. Um americano falaria obrigado, mas um Uhum. brasileiro pronunciaria obrigado. São essas combinações de letras que você, quando você aprende a pronunciar desde o início, quando você está aprendendo o idioma, você vai, sempre que você olhar uma palavra nova, você, tem, deixa eu dar um exemplo, TI, tio, nós não falamos tio como no espanhol. Se você aprende desde o início que TI é sempre ti, você vai aprender palavras novas e vai pronunciar corretamente. Tio. Você aprende uma empatia. Você não vai falar empatia, porque você já assimilou no seu cérebro que é TI, é ti, empatia. Isso. Ou você vai, quando você está falando português, você vai até falar TikTok, porque no TI é TikTok. Verdade. Verdade, por exemplo, também o di, Verdade. sim, Verdade. verdade. Mas bom, bom, obrigado por compartilhar essa experiência e faz muito sentido. Aprendam, tentem aprender o vocabulário, não, o alfabeto sempre no início, porque isso ajuda muito a sua pronúncia no processo de aprendizado do idioma. Pergunta: quais lugares você já esteve no Brasil? Vamos falar de viagens. Nessa viagem eu fui a São Paulo, ao Rio, a Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Florianópolis. Deixa eu falar uma coisa: você conhece mais lugares do que eu no Brasil. Muito bom. E pergunta, como foi a experiência? Você esteve em lugares diferentes, por exemplo, Fortaleza, você disse, certo? Fortaleza, sim. Por exemplo, a Fortaleza para outras cidades, São Paulo, Florianópolis, Rio. É muito diferente o sotaque, a comida, as pessoas. O que você achou? Ah, eu achei cada cidade um pouco diferente, ah, principalmente quando eu estava em Salvador ou quando estive em Fortaleza. Essas cidades de Nordeste foi um vibe diferente do Rio ou de Florianópolis, por exemplo, que está no Sul. Ah, os sotaques, sim, eu percebi esse sotaque de baiano,
é um pouco diferente, mas para mim, pessoas no Nordeste e as cariocas têm quase o mesmo sotaque para mim. Eu não sou muito boa. Bem, quando tem a ver com sotaques do Brasil, por alguma razão, eu sou bom em detectar um sotaque de São Paulo, Ok. mas uma pessoa de Recife, por exemplo, e uma pessoa do Rio, para mim, eles falam igual. Não sei por quê. Ah, Tá. Deixa eu compartilhar uma coisa. Por exemplo, para mim, quando eu estou escutando hum, inglês, inglês americano é fácil, mas, por exemplo, inglês da Inglaterra, inglês australiano, eu sei que não é americano. Mas eu não consigo identificar de qual estado é. Por exemplo, eu tenho certeza que uma pessoa de Nova York fala de um jeito e uma pessoa da Califórnia fala de outro, certo? certo. Para mim, eu não consigo ver. Ok, eu consigo entender quando alguém fala dude, ok, provável que é do sul, por exemplo. Mas não é só você, eu não consigo identificar o sotaque. Ok, um sotaque mais do interior, por exemplo, eu consigo identificar que é mais do interior dos Estados Unidos. Mas não, o que eu quero te dizer é, não é só você. Que não sei se é paulista, não sei se é mineiro ou é difícil, tá? Eu, Sim, é muito difícil. faz mais de 8, 9 anos que aprendo inglês e não consigo identificar, por exemplo, se essa pessoa é de Nova York ou Flórida, por exemplo. Hum, eu consigo identificar se uma pessoa é de Nova York. Na minha opinião, o sotaque deles é muito forte e é muito particular a eles, o sotaque de Nova York. Eu não consegui identificar. Eu consegui identificar um sotaque do Sul, mas eu não vou conseguir achar qual estado do Sul só pelo sotaque. E por muitos anos eu tive problemas diferenciando o sotaque australiano e o sotaque da Inglaterra. Então, eu te entendo. Sim, sim, não, mas estes são fáceis. Para mim, você já escutou alguém de Portugal falando português? Talvez o Cristiano Ronaldo? Sim, eu assisti muitas entrevistas dele e eles falam muito rápido e não abre a boca, então é um pouco difícil entender os portugueses. Sim, eu consigo imitar algumas palavras, só para você ver. Eu sotaque brasileiro, eu falo. Eu sou de Lisboa, Portugal. Eu sou de Lisboa, Portugal. Mas eles falariam: Eu sou de Lisboa, Portugal. Eu sou de Lisboa, Lisboa, Portugal. Consegue ver a diferença um pouco? Sim, consigo, consigo. Esse, esse S eles pronunciam como S carioca, como biscoito, Lisboa. Hum, Lisboa. É porque, contando um pouco da história, Rio de Janeiro foi só colonizado, só não, praticamente por portugueses, só muitos portugueses no Rio de Janeiro. Por isso eles falam mais parecido com o português europeu. As outras regiões do Brasil vieram de outros países, como Ásia, África, também Europa, como Estados Unidos, a Uhum. história, tá? Mas é engraçado a pronúncia. Hum. Ainda tem muitos portugueses no Rio até hoje. Tem. Eu conheço. Eu fui. Eu fui ano passado, eu estive lá. E tem vários, como portugueses. Hum. Tem. Tem uma grande comunidade de portugueses lá, Anthony. Hum. Não me surpreende. Sim. É como nos Estados Unidos tem uma grande comunidade de ingleses, britânicos ou não? Tem uma. Ah, na verdade, eu não conheci muitos
De vez em quando você conhece algumas pessoas da Inglaterra, mas não vou dizer que tem uma grande quantidade de ingleses aqui. Ok. Tudo bem. Tudo bem. É, outra pergunta. Vamos dizer que eu sou uma pessoa, estou começando a aprender português. Na sua Uhum. opinião, o que você falaria para essa pessoa? Ei, faça isso para aprender o português que vai acelerar muito. Ou não faça isso. Dicas para uma pessoa que está. Não somente o português, qualquer idioma, é claro que vale. Qual dica Ah, você daria? eu daria a dica que vai com calma, pensa sobre uma criança, como ele aprende um idioma. Ele ficou ouvindo por anos e anos antes de tentar falar alguma palavra. Muitas pessoas tentam de ver direto as frases e gramática e coisas assim. Só começa se exposando ao idioma, escutando a música. E começo pelos básicos, ler livros para as crianças nesse idioma. Começou pelos básicos e aumenta pouco a pouco, dia após dia. Você não vai aprender a falar completamente em 3 meses. Você não vai aprender bem direitinho em 6 meses. Você tem que investir o tempo e ser paciente com você mesmo. E algum dia você vai se encontrar falando português melhor do que você achava. Uau, ótimas dicas. Sobre o bebê, você deu a ideia. No caso, se você está escutando, assistindo este episódio, quando você começa a aprender um outro idioma, pense quando você era criança. Você nasceu e seus pais, sua família, começaram a falar com você. Mamãe, papai, é claro, no seu idioma, inglês, espanhol, não sei, francês, russo. E você começou a entender as palavras e começou a repetir, mas escutava muito. No início, a dica que eu dou e o Anthony falou aqui, tente escutar muito. E hoje em dia, com a internet, você tem muitas fontes. Tem não só o nosso canal no YouTube, mas tem outros vários podcasts que ensinam português. Tem músicas, tem televisão brasileira, tem filmes, séries, tem várias opções. Escute. Quanto mais você escutar português no início, mais fácil será para você. Concordo. Sim, sim, sim. Falando de filmes, séries, assistiu algum filme ou alguma série recentemente? DNA do Crime. Eu assisti no Netflix, eles lançaram uma nova temporada. Uma série? Deixa eu pesquisar. DNA no crime, você falou? DNA do Crime. Ok, encontrei aqui. É boa? É boa mesmo. Ok. No Rio de Janeiro ou São Paulo? Acontece. Isso acontece na fronteira do Brasil. Tá. Eu vou olhar depois. Netflix, DNA Uhum. no crime. É boa. Conte mais sobre a série. Imagine que você está vendendo aqui para A, alguém que está a, assistindo. a, a série é tipo uma série policial, sobre um policial que o parceiro dele foi morto e ele quer vingar a morte do parceiro. Então, eles estavam investigando uma série de crimes que são ligados, mas não necessariamente. Eles não estão. Ele, a delegacia não está investigando diretamente o assassinato do policial, mas tem muitos tipos de crime que eles estão resolvendo. Os atores principais, tipo
só policiais, não policiais na vida real, mas só policiais na série. Tá? Então, se você gosta de séries de ação, de crime, coisas assim, você vai amar DNA do crime. E também tem algumas cenas em espanhol. Sim, Então, porque se está você na está fronteira. praticando, exatamente. Então, se você está praticando espanhol também, vai ouvir um pouquinho. Bom, obrigado. Obrigado por compartilhar. Anthony, primeiro eu quero agradecer você por ter vindo, por ter preparado o seu tempo por participar aqui. Hum. É, muito obrigado, espero que você participe novamente de outros episódios aqui. É, muito obrigado. E como ensina outras maneiras de dizer tchau em português para as pessoas que estão assistindo aqui. Eu diria, primeiro que tudo, muito obrigado a você por a sua ajuda com o meu português e com tudo. E eu diria, tipo, valeu, ou Valeu. até mais. Ah, até a próxima. Até a próxima. São, são as É, maneiras que eu conheço a dizer tchau em sim. português. Valeu, valeu é muito comum em São Paulo, tá? Tipo, valeu. Isso. Uhum, exatamente. Perfeito. Valeu, Anthony, obrigado. E Uhum. se inscreva no nosso canal, porque toda semana, além de aulas, estamos entrevistando alunos, pessoas que estão aprendendo português ou aprenderam, e você vai aprender conosco, vai pegar dicas, vai escutar português, vai aprender, ok? Muito obrigado. Tenha um boa tarde para você, né, Anthony? Isso. Uma boa tarde para você também. Obrigado. Tchau, tchau.